Olá, estudante! Tudo bem? Para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Vinícius, professor de Biologia e Ciências da Rede Estadual de Ensino. Estou como professor de Biologia do programa Se Liga na Educação. Se você assistiu às aulas, está tentando fazer as atividades do PET e ainda tem dúvidas, vem comigo que hoje nós vamos corrigir as atividades da semana 2 do seu PET. Vamos juntos! E aí, segundo ano, tudo bem com vocês? Vamos corrigir então as questões referentes à segunda semana do seu PET? Bom, essa questão então, essa matéria núcleo celular, tendo no seu PET volume 2, é uma matéria revisional, igual eu disse a vocês na nossa aula da primeira semana, e que vai servir como base para vocês entenderem e compreenderem as matérias seguintes. Caso você não tenha visto essa matéria, então acompanhe comigo a correção, você também que já viu, acompanhe comigo, eu vou explicando as questões e corrigindo, beleza? Vamos lá. Questão número 1. A organela citoplasmática que se origina a partir do nucleolo e que sintetiza proteínas é o... Então, quem vai realizar a síntese de proteínas? Ribossomo. É o nucleolo, ele é um dos principais componentes dele vai ser o que? RNA ribossômico e proteínas. Então, eles vão estar presentes no núcleo. Essa vai ser a principal composição do nucleolo. E a organela responsável em realizar a síntese proteica é o ribossomo. Vinícius, mas não é retículo endoplasmático rugoso? É o local onde acontece a síntese de proteínas. Porque no retículo, na membrana do retículo endoplasmático rugoso, vai conter ribossomos. Mas ele não faz síntese proteica, não. Quem faz é o ribossomo. Alternativa A. 2. Diversas proteínas, como as histonas e várias enzimas, embora sintetizadas no citoplasma, são encontradas no núcleo. A passagem dessas macromoléculas pelo envoltório nuclear é possível porque ocorre um mecanismo específico de endocitose que permite a passagem de certas macromoléculas? Não. O envoltório nuclear possui poros que permitem a passagem de macromoléculas? Ocorre um mecanismo específico de pinocitose que permite o englobamento de algumas macromoléculas? Não. Existe, nesse envoltório, um mecanismo de transporte simultâneo e oposto de ácido ribonucleico e proteínas? Não. Existem transportes nas membranas externa e interna do envoltório nuclear que realizam o transporte de macromoléculas passando pelo lúmen do envoltório. Vamos lá. A gente sabe que a carioteca ela tem constituição semelhante à da membrana plasmática. E ela vai possuir vários poros, onde esses poros vão ser envoltos por proteínas. Então, isso que vai fazer com que esses canais sejam os canais de comunicação entre o núcleo e o citoplasma. Então, a alternativa correta vai ser a alternativa P, porque ela vai apresentar, então, esses poros que vão fazer essa seleção que vai entrar e sair do núcleo da célula, né, do núcleo para o citoplasma. Tá? Alternativa B. 3. Associa as colunas 1 e 2. Então, a coluna 1 eu tenho genoma, gene, cromossomo cariótipo. Coluna 2. Segmento de DNA que contém instrução para a formação de uma proteína. Vai ser quem? Vai ser o gene, né? Um dos conceitos de gene. Vou fazer um vídeo para vocês depois explicando sobre essas multidefinições de gene. É muito interessante. No mundo científico, igual eu disse para vocês em uma das nossas primeiras aulas, existem algumas discussões, né, que são vários conceitos de um determinado assunto. Exemplo, como é o caso do gene. Então, um dos conceitos de gene pode ser isso, como um segmento de DNA que vai conter, então, a instrução para a formação de uma proteína. Tá? Mas nós temos vários outros assuntos, é muito interessante. Então, 2. Estrutura formada por uma molécula de DNA muito longa, associada a proteínas, visível durante a divisão celular.
que vai ser isso? 3 cromossomo. Molécula de DNA enrolado, né, nas estonas, cromossomo. Conjunto de genes de uma espécie. Genoma. Conjunto de genes, genoma. Quando eu organizo os cromossomos, eu tenho cariótipo. Então, a alternativa correta vai ser a letra B. 2, 3, 1. 4. A diferença entre células eucariontes e procariontes está no núcleo. Os indivíduos procariontes possuem a molécula de DNA espalhada no citoplasma, enquanto nos indivíduos eucariontes ela se encontra no núcleo da célula. Quanto a esse núcleo, é correto afirmar que um núcleo saudável de uma célula possui sempre uma forma redonda e se encontra em seu centro, pois assim controla igualmente toda a célula? Não. No núcleo se encontra a cromatina, que é a associação das moléculas de DNA e proteínas, imersa no citoplasma e envolvida pela membrana nuclear. Não. O núcleo é a região da célula que controla toda a produção de proteína, já que contém a molécula do DNA. Pode ser. Essa até então tá bacana. D. A molécula do DNA, o núcleo da célula, contém com outros organoides, como ribossomo e retículo. Não. É o núcleo que caracteriza as bactérias e algas azuis, já que são seres unicelulares. Isso vai caracterizar seres unicelulares? Não. Então, a alternativa é a alternativa C. Porque é no núcleo que a gente vai encontrar o DNA, né, que vai comandar de maneira indireta a síntese de proteínas, igual aqui, ó. Porque através do DNA, então, que ele vai conter informação, onde vai acontecer a duplicação desse DNA para que ocorra a transcrição em RNA, e a partir daí possa, então, fazer a síntese de proteínas, tá? Então, alternativa C. 5. Um estudante escreveu o seguinte em uma prova: as bactérias não têm núcleo nem DNA. Você concorda? Por quê? Claro que não, né, gente? As bactérias não têm núcleo nem DNA? Claro que não, a afirmativa está totalmente errada. Todos os seres vivos possuem material genético, né? O DNA, no caso, que igual a gente está falando. E núcleo, porém, o núcleo dos seres procariontes não estão individualizados, eles não possuem a carioteca. Isso é que vai distingui-los, tá? Mas eles vão possuir núcleo e material, e DNA, tá? E eles vão estar soltos no citoplasma, não vão estar individualizados. 6. Por que a ausência do nucleolo compromete a síntese de proteínas em uma célula eucarionte? Nós já falamos do nucleolo. Porque é no nucleolo que vai o quê? Ser formado por RNA ribossômico, e esse RNA ribossômico vai dar origem ao meu ribossomo, que é responsável em realizar a síntese de proteínas. Então, é no nucleolo que vai ocorrer a síntese do RNA ribossômico. Vai ser a matéria-prima para a síntese dos ribossomos, que vão atuar na produção das proteínas celulares. Sem o nucleolo, não há ribossomos disponíveis para a síntese de proteínas. 7. Comente a frase: cromossomos e cromatina são dois estados morfológicos dos mesmos componentes celulares de eucariotos. Então, vamos lá. Cromossomos e cromatina são dois estágios morfológicos dos mesmos componentes celulares de eucariotos. Sim, nós sabemos que cromossomo e cromatina vai estar fazendo tudo referência a moléculas de DNA. É o meu material genético. Só que, no caso, eles vão estar associados com proteínas. Quando nós falamos em cromossomos, vai ser o quê? O meu filamento duplicado e condensado ao máximo, que pode ser observado durante a divisão celular. A gente vai ver isso na próxima aula. E cromatina é o conjunto de filamentos condensados no núcleo da célula que não está dividindo, ou seja, a célula vai estar em repouso, digamos, né? Vai estar em intérfase. Tá? Então, é isso. Cromossomo vai ser esse DNA associado à proteína no seu alto grau de compactação. Cromatina, ele vai estar descompactado e vai ser observado apenas na intérfase. Tranquilo? Chegamos ao fim da nossa correção. Espero que tenham sanado as dúvidas, espero que tenham acompanhado a correção.
Você é meu aluno da Escola Estadual Nova Aparecida e tiver alguma dúvida, me procure. Se não for, muito obrigado. Procure seu professor. Espero vocês para a próxima correção da próxima semana. Até mais!